As câmeras estavam rodando, as perguntas eram rotineiras, até que uma reviravolta inesperada mudou tudo. Elon Musk, conhecido por sua compostura e confiança inabalável, parou. Visivelmente consternado, ele saiu do set. O segmento nunca mais foi ao ar. Mas o que causou essa perturbação não foi um escândalo ou um memorando vazado. Foi algo muito mais antigo e, no entanto, incrivelmente disruptivo. Uma peça de tecnologia esquecida, enterrada por mais de um século, retornou com uma força capaz de abalar toda a indústria de veículos elétricos. E se os números são reais, não estamos diante de uma simples mudança. Estamos no limiar de algo monumental. Antes dos veículos elétricos, smartphones ou armazenamento em larga escala em redes, a história das baterias começou com um elemento simples: o zinco. Não foi apenas a primeira escolha. Foi a única opção que funcionou de forma segura e confiável por mais de um século. Voltemos a 1800. O cientista italiano Alessandro Volta construiu o que hoje é reconhecido como a primeira bateria verdadeira do mundo. Ele empilhou camadas alternadas de zinco e cobre, separadas por pedaços de tecido embebidos em água salgada. Essa invenção, conhecida como pilha voltaica, foi a primeira a produzir uma corrente constante e contínua. O zinco não foi incluído por acaso. Ele foi escolhido por uma razão-chave. Ele cedia elétrons facilmente e de forma consistente. Os cientistas o chamam de metal altamente eletropositivo, o que significa que ele está ansioso para perder elétrons, exatamente o que se busca no ânodo de uma bateria, o lado que cede elétrons durante a descarga. Em 1866, outro marco fundamental foi alcançado. Um engenheiro francês chamado Georges Leclanché desenvolveu uma bateria que resolveu alguns dos problemas das primeiras células úmidas. Sua bateria usava uma haste de zinco como eletrodo negativo e dióxido de manganês como material positivo. Este design, conhecido como célula Leclanché, tornou-se um padrão global. Ela alimentou os primeiros telégrafos, sistemas de sinalização e campainhas. A capacidade do zinco de resistir a diferentes condições, sem vazamentos ou incêndios, o tornou ideal para dispositivos usados em residências, ferrovias e postos militares. No início do século XX, as baterias de zinco-carbono e zinco-cloreto estavam em toda parte. Elas podiam ser encontradas em lanternas, rádios e ferramentas manuais. Eram células secas, o que significava que não continham eletrólito líquido, tornando-as portáteis. E, novamente, o zinco era o material escolhido para o ânodo. Naqueles dias, ninguém falava sobre a segurança das baterias, porque não era um problema importante. As baterias de zinco não superaqueciam, não queimavam e não liberavam fumos tóxicos. A química era básica e sólida. O zinco reagia com um eletrólito para liberar elétrons. Não era glamouroso, mas era confiável. Então veio o impulso por uma maior densidade energética. Os dispositivos ficaram menores. As pessoas queriam baterias que durassem mais, pesassem menos e recarregassem mais rápido. Foi quando o lítio entrou em cena. Mas o lítio trouxe consigo uma bagagem, literal e quimicamente. Embora pudesse armazenar mais energia por quilo, também tinha uma reputação de instabilidade. O lítio reage violentamente com a água. É altamente inflamável e sensível à sobrecarga. É por isso que as modernas baterias de íon-lítio precisam de complexos sistemas de resfriamento, invólucros à prova de fogo e software que verifica constantemente a temperatura e a voltagem. O zinco, em contraste, permaneceu à margem, não porque falhou, mas porque não conseguia acompanhar a relação energia-peso do lítio. Em termos de energia bruta, as baterias de zinco transportam menos energia por quilo. Mas essa especificação conta apenas parte da história. Muitos engenheiros e especialistas começaram a reexaminar o zinco nos últimos anos, não apenas por seu desempenho, mas por sua confiabilidade. À medida que aumentavam os incêndios de lítio,
Especialmente em scooters, laptops e veículos elétricos, alguns começaram a se perguntar: por que nos afastamos do zinco em primeiro lugar? O zinco não é apenas mais seguro em condições cotidianas, ele é intrinsecamente não inflamável. Não requer metais exóticos como cobalto ou níquel e não explode se for perfurado. Por anos, essas qualidades foram consideradas secundárias. A densidade energética era rei. Mas à medida que a demanda por baterias se deslocava para os veículos elétricos e o armazenamento doméstico, a segurança, o fornecimento e a longevidade voltaram a importar de repente. Dentro dos círculos de pesquisa, alguns se referiam ao zinco como a química esquecida. Não porque falhou, mas porque a indústria avançou a toda velocidade antes que o zinco tivesse tempo de se atualizar. Não se tratava apenas do material em si. A engenharia ao seu redor não havia evoluído. As baterias de lítio haviam se beneficiado de bilhões em investimento. O zinco havia ficado com designs de meados do século XX. Mas mesmo durante o auge do lítio, o zinco não desapareceu. Ele se manteve em áreas especializadas, sistemas de energia de reserva, baterias de relógio e equipamentos militares de alto consumo. Em um mundo obcecado com a esbeltez e a potência, um velho conhecido retornou para nos lembrar da importância da confiabilidade e da segurança. Estamos falando do zinco, o humilde material que por décadas tem alimentado nossos dispositivos mais essenciais sem reclamar. Imaginem isto: dispositivos que exigem baterias à prova de tudo. Baterias que não falham sob o calor escaldante, que não vazam sob pressão implacável e que não se tornam perigosas após anos de armazenamento. O zinco conseguiu isso. E há um detalhe que muda absolutamente tudo nesta equação: a compatibilidade do zinco com eletrólitos aquosos. Isso significa que ele pode funcionar com soluções à base de água, algo que o lítio simplesmente não consegue fazer. Este simples fato tem implicações monumentais. As baterias aquosas não exigem os mesmos caros sistemas de supressão de incêndio. Podem operar em uma faixa de temperaturas muito mais ampla e não precisam de invólucros selados e pressurizados. Do ponto de vista da fabricação e da segurança, isso representa uma vantagem colossal. À medida que as demandas energéticas disparavam e as cadeias de suprimento de lítio começavam a ficar tensas, o papel do zinco começou a parecer menos uma relíquia do passado e mais uma solução viável e urgente. Por volta de 2017, o Exército dos Estados Unidos voltou aos laboratórios para revisar a química do zinco. Seu objetivo: criar uma bateria segura o suficiente para uso em campo de batalha e capaz de suportar abusos extremos. Segundo fontes internas, os resultados superaram todas as expectativas. As baterias de zinco mostraram ciclos de vida longos e uma produção estável sem eventos térmicos. Outros laboratórios não demoraram a seguir o exemplo. Nesse sentido, o zinco nunca esteve obsoleto. Simplesmente estava subdesenvolvido. Quando reengenharia para atender aos padrões modernos, ele entregou resultados que ninguém esperava. E durante todo esse tempo, a química central nunca mudou. O mesmo princípio que Alessandro Volta usou em 1800 continua funcionando hoje. O que mudou foi como ele é engenheirado, armazenado e ciclado. Assim, enquanto o mundo se obcecado com a promessa do lítio, o zinco mantinha discretamente o recorde do material de bateria mais durável, seguro e utilizado da história. Não precisava de alarde, tinha um histórico comprovado. E agora, depois de quase um século na sombra, ele finalmente está pronto para voltar a ser o centro das atenções e talvez, só talvez, para fazer Elon Musk chorar na televisão ao vivo. No final do século XX, a inovação em baterias se concentrou em uma única obsessão: quanta energia podia ser empacotada no menor e mais leve espaço possível. Foi aí que o lítio tomou a dianteira. O lítio é o metal mais leve da tabela periódica e possui um dos potenciais eletroquímicos mais altos,
o que o torna ideal para aplicações de alta energia. Ao combinar-se com cátodos de cobalto ou fosfato de ferro, as células de lítio podiam oferecer mais energia por quilo do que qualquer outro tipo de bateria convencional. Essa mudança não foi impulsionada pela segurança ou pelo custo a longo prazo, mas sim pelo desempenho e pelo peso. A eletrônica de consumo estava encolhendo. Dispositivos como filmadoras, telefones celulares e laptops precisavam de baterias que pudessem durar horas sem ocupar muito espaço. Os sistemas baseados em zinco e níquel simplesmente não podiam competir nessas especificações. Assim, pesquisadores e fabricantes recorreram ao íon de lítio. O protótipo de bateria de íons de lítio moderna de Akira Yoshino em 1985 marcou um ponto de virada. Embora tenha levado anos para escalar para a produção em massa, as bases estavam lançadas. No início da década de 2000, as células de íons de lítio se tornaram o padrão para quase toda a eletrônica portátil. O mundo automotivo não demorou a seguir o exemplo. Com a crescente demanda por veículos elétricos, o foco se deslocou para a relação potência-peso, a carga rápida e o maior alcance. Tudo o que o lítio podia oferecer melhor do que as químicas de zinco ou chumbo existentes. No entanto, os compromissos do lítio começaram a ser mais evidentes. O lítio não é estável em sua forma bruta. Reage violentamente com a água e o oxigênio. Isso significa que as baterias de lítio devem usar solventes orgânicos como eletrólitos, muitos dos quais são inflamáveis. Para lidar com isso, os engenheiros adicionaram camadas de software e proteção física, sistemas de gerenciamento de bateria, sensores térmicos, módulos de resfriamento e invólucros à prova de fogo. Essas adições mantiveram os incêndios sob controle, mas não eliminaram o risco. Quando as coisas davam errado, as consequências eram graves: incêndios em veículos, explosões de telefones e recalls em massa. Apesar desses problemas, as vantagens do lítio eram claras. A tecnologia podia escalar. Capturou a atenção de governos e investidores privados. O lançamento do Tesla Roadster por Elon Musk em 2008 demonstrou que as baterias de lítio podiam funcionar em veículos elétricos em escala comercial. Aquele carro utilizava células de íons de lítio padrão de 1850, essencialmente baterias de laptop dispostas em enormes pacotes. A densidade energética não era perfeita, mas era boa o suficiente para atingir mais de 320 quilômetros com uma única carga. Essa autonomia se tornou um ponto de referência. Com o tempo, os fabricantes começaram a otimizar diferentes químicas para melhorar o desempenho. As células de níquel-cobalto-alumínio, NCA, e níquel-manganês-cobalto, NMC, foram usadas para aplicações de alta densidade, como os veículos elétricos de passageiros. O fosfato de ferro e lítio, LFP, ofereceu uma alternativa de menor custo e maior duração, o que significava menos energia por quilo, mas melhor estabilidade térmica. A questão do abastecimento tornou-se outra camada na história do lítio. Os depósitos de lítio estão concentrados em poucas partes do mundo. O Triângulo do Lítio na América do Sul, Austrália e China. A extração envolve um uso intensivo de água e gera resíduos ambientais. Além disso, materiais catódicos, como o cobalto, vêm de áreas ainda mais sensíveis politicamente, incluindo a República Democrática do Congo, onde o abastecimento ético continua sendo uma séria preocupação. Esses riscos não eram segredos. Especialistas alertaram que escalar a produção de lítio para cumprir as metas globais de veículos elétricos poderia gerar gargalos. A história das baterias é um lembrete de que, às vezes, a solução para nossos problemas mais modernos pode ser encontrada no passado. Estamos prestes a testemunhar uma mudança de guarda no mundo da energia, onde a confiabilidade e a segurança do zinco finalmente ofuscarão o brilho volátil do lítio. A batalha pelo futuro da energia mal começou. O custo oculto do poder. A demanda por baterias de lítio só disparou, e a oferta nem sempre conseguiu acompanhar o ritmo.
Os preços do carbonato e do hidróxido de lítio dispararam em várias ocasiões nas décadas de 2010 e no que vai de 2020. Enquanto isso, surgiram relatórios alarmantes sobre os direitos dos trabalhadores, o dano ambiental e uma instabilidade de suprimento a longo prazo que ninguém podia ignorar. Apesar desses sinais de alerta, gigantes automotivas como Ford, General Motors e Volkswagen cimentaram suas estratégias de veículos elétricos em plataformas de íons de lítio, redes de carregamento, sistemas de software e arquiteturas de veículos, tudo otimizado em torno da mesma química. Parte desse compromisso se devia ao próprio impulso do mercado. Bilhões já haviam sido investidos. A infraestrutura estava construída. Incentivos regulatórios foram criados para apoiar o lítio, e os consumidores o associavam à tecnologia moderna. Mesmo quando alternativas mais seguras ou mais baratas foram propostas, elas careciam do respaldo comercial ou da prova de escala que o lítio já havia demonstrado. Mas mesmo dentro da própria indústria, alguns começaram a questionar se as fraquezas inerentes do lítio estavam sendo convenientemente ignoradas. Os incêndios em dispositivos de consumo ganharam as manchetes. Os recalls em massa de veículos elétricos por problemas com as baterias prejudicaram a confiança pública. E as preocupações com a reciclabilidade e o uso de segunda vida das baterias de lítio não paravam de crescer. Assim, enquanto o lítio venceu as primeiras fases da corrida das baterias, o fez com compromissos que não eram fáceis de ignorar. A densidade energética foi alcançada às custas da segurança. A grande autonomia veio com uma cadeia de suprimentos frágil e, muitas vezes, eticamente questionável. As reduções de custos avançavam lentamente e, ainda hoje, os pacotes completos de baterias para veículos elétricos ainda giram em torno de $150 por quilowatt-hora na maioria dos mercados americanos, dependendo dos materiais. Foi aí que pesquisadores e empresas começaram a reexaminar químicas mais antigas. E embora existissem muitas opções, estado sólido, íon de sódio, células a combustível de hidrogênio, apenas uma já havia demonstrado seu valor há mais de 100 anos e estava sendo discretamente reengenharia em segundo plano. Essa química, amigos, era o zinco. Mas antes de nos aprofundarmos em como o zinco foi reinventado, é crucial entender que o lítio não ascendeu por acidente. Foi a melhor opção disponível em seu momento, e o mundo inteiro foi construído em torno dela. O zinco retorna do esquecimento com uma reviravolta radical. Durante mais de um século, o zinco permaneceu em segundo plano na química das baterias. Era estável, barato e, em grande parte, ignorado. Mas isso mudou quando os pesquisadores começaram a fazer uma pergunta simples, mas poderosa. E se o problema não fosse a química, mas como a estávamos usando? Essa pergunta desencadeou uma onda de avanços que trouxe o zinco de volta ao centro das atenções. O principal problema das primeiras baterias de zinco não era a segurança ou o custo, era a sua recarregabilidade. As baterias de zinco tradicionais eram projetadas para uso único. O ânodo de zinco se degradava ou desenvolvia estruturas pontiagudas chamadas dendritos durante a carga. Essas dendritos podiam perfurar o separador dentro da célula, causando curtos circuitos e falhas na bateria. Por isso, durante décadas, o zinco só foi usado em baterias descartáveis. Mas em meados da década de 2010, laboratórios de todo o mundo começaram a abordar esse problema de frente. Equipes nos Estados Unidos, China, Alemanha e Austrália começaram a testar formas de tornar o zinco recarregável sem a formação de dendritos. Alguns testaram novos eletrólitos, outros revestimentos de ânodos, e alguns poucos reengenharam a estrutura do próprio zinco. Um desenvolvimento importante veio do Laboratório de Pesquisa do Exército dos Iowa, onde os cientistas se concentraram em fabricar baterias de zinco aquosas que pudessem ser recarregadas com segurança centenas ou até milhares de vezes.
Aquosa significa que a bateria utiliza um eletrólito à base de água, algo praticamente impossível com o lítio devido à sua violenta reação com a água. O interesse do exército não era comercial. No entanto, era estratégico. Eles queriam uma bateria que não incendiasse, pudesse sobreviver em condições de combate e não dependesse de materiais de terras raras. O zinco cumpria todos esses requisitos. Outro avanço-chave veio de uma startup chamada Enzink, que desenvolveu um ânodo de zinco em forma de esponja. Essa estrutura aumenta a superfície e elimina os problemas de forma rígida dos designs antigos. Em vez de uma peça plana de zinco, que corroeria ou acumularia dendritos em pontos específicos, essa esponja permitia um fluxo de corrente uniforme e prevenia os curtos-circuitos. O resultado foi uma bateria de zinco completamente recarregável, com um desempenho estável durante centenas de ciclos. O programa ARPA-E do Departamento de Energia apoiou esse trabalho. Ao mesmo tempo, outros grupos exploravam configurações de zinco-ar e de íons de zinco. As baterias de zinco-ar extraem oxigênio da atmosfera para completar a reação eletroquímica. Isso permite densidades de energia muito altas, porque apenas uma parte dos reativos é armazenada na célula. As baterias de íons de zinco, por outro lado, se comportam mais como as células recarregáveis tradicionais, mas substituem o lítio por zinco como o íon em movimento. Ambos os enfoques evitam componentes inflamáveis e utilizam materiais comuns como o manganês ou o carbono para o cátodo. Pesquisadores da Universidade de Maryland e outras instituições também trabalharam em sistemas híbridos. Alguns designs utilizam eletrólitos duplos para separar o zinco das partes mais sensíveis da célula, permitindo uma carga mais rápida e uma maior durabilidade. E isso não eram apenas experimentos de laboratório. O futuro da energia está em plena ebulição. O retorno triunfal do zinco. Células de teste que superam as 1000 cargas e atingem densidades energéticas que se aproximam dos níveis comerciais do lítio. O protagonista? O zinco reinventado. Uma das maiores vantagens desses designs modernos de zinco é sua flexibilidade na cadeia de suprimentos. O zinco já é extraído e processado em grande escala em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ele é utilizado na construção, galvanização e agricultura. O zinco de qualidade para baterias pode ser obtido sem a necessidade de construir infraestruturas completamente novas. Além disso, as antigas fábricas de baterias de chumbo ácido podem ser readaptadas para produzir células baseadas em zinco, o que reduz os custos iniciais e permite uma implementação mais rápida. Outra vantagem é o custo. O zinco é muito mais barato que o lítio, o níquel ou o cobalto. Seu preço por tonelada é estável e menos influenciado pelas flutuações geopolíticas. Por essa razão, projeta-se que o custo por quilowatt-hora das baterias de zinco caia para menos de $100 em muitas aplicações, especialmente para o armazenamento estacionário. A segurança é outra área onde o zinco se destaca com brilho próprio. Diferente das células de íons de lítio, que requerem sistemas de resfriamento e barreiras anti-chamas, as baterias de zinco podem operar sem gerenciamento externo. Elas não entram em fuga térmica. Não explodem sob abuso em testes de impacto, cenários de perfuração ou condições de superaquecimento. As células de zinco resistem. Essa confiabilidade abre a porta para uma ampla gama de usos, desde equipamentos militares de campo e eletrificação rural até centros de dados e redes inteligentes. Para veículos elétricos, o impacto é mais recente, mas crescente. Várias montadoras e fornecedores começaram a avaliar pacotes baseados em zinco para veículos de curto alcance ou urbanos. O objetivo não é substituir o lítio da noite para o dia. É fornecer uma alternativa mais segura e barata, onde peso e espaço são menos críticos. Ao reinventar a estrutura do ânodo,
ajustar o eletrólito e repensar o design em torno das forças do zinco, os pesquisadores criaram algo que mal se assemelha às baterias descartáveis do passado. É o mesmo elemento central, zinco metálico, mas otimizado para um papel completamente novo. O que torna essa mudança ainda mais significativa é o quão silenciosamente ela ocorreu. Não houve um grande lançamento midiático, nem uma apresentação de produto chamativa, apenas um progresso constante em laboratórios, programas governamentais e algumas startups que viram potencial onde outros não viram. E então, chegou o momento em que todo esse trabalho veio à tona em uma transmissão ao vivo, com o mundo inteiro assistindo. Quando o silêncio de Elon Musk chocou o mundo, era para ser mais um segmento, uma daquelas entrevistas rotineiras onde Elon Musk fala sobre planos futuros, tecnologia de baterias e o que virá para a Tesla. O cenário era familiar, luzes brilhantes, apresentadores impecáveis, uma tela de fundo mostrando os destaques da última Assembleia de Acionistas da Tesla. Então, veio a reviravolta inesperada. Um painelista convidado, supostamente um pesquisador de baterias envolvido em um projeto do Departamento de Energia, começou a falar sobre os recentes avanços em baterias recarregáveis de zinco. Não teóricas, não em um quadro, mas protótipos funcionais reais, testados e verificados. Enquanto ele enumerava as especificações, o estúdio mergulhou em um silêncio tenso. Densidade energética que se aproximava de 300 watts-hora por quilograma. Mais de 1000 ciclos de carga completos sem degradação. Estabilidade total sob estresse térmico. E projeções de custos muito mais baixas do que os equivalentes atuais de íons de lítio, muito abaixo de $100 por quilowatt-hora, mesmo em uma escala modesta. Mas o momento que mais se destacou foi quando ele mencionou uma frase que ressoou no ar: prontas para retrofit. Segundo ele, essas baterias poderiam ser instaladas usando as linhas de produção de fábricas de baterias existentes com mudanças mínimas. Isso chamou a atenção de Elon. Ele se inclinou para a frente e fez uma pergunta. O pesquisador respondeu com total confiança. Sim. As baterias de zinco haviam passado por testes de validação independentes. Sim, várias agências estavam envolvidas. E sim, já estavam em conversas com grandes fornecedores de armazenamento e fabricantes de veículos elétricos menores. Então veio a parte que ninguém esperava. Elon não falou por vários segundos. Ele olhou para fora da câmera. Sua expressão mudou. Não era surpresa. Não era raiva. Apenas quietude. Então ele disse: se isso for preciso, precisamos conversar. Isso muda tudo. O segmento não continuou. O apresentador tentou passar para outro tópico, mas houve uma pausa. Alguns segundos depois, a transmissão ao vivo foi cortada. Os telespectadores foram informados de dificuldades técnicas. Quando o programa recomeçou, Elon não estava mais na bancada. O painel havia mudado de assunto e ninguém mais mencionou as baterias de zinco. Nenhuma declaração oficial foi emitida depois. A Tesla não comentou. A emissora não carregou o episódio completo online. Os espectadores afirmaram que o bilionário parecia visivelmente emocionado antes que a transmissão fosse cortada. De fato, muitos dizem que Elon Musk chorou na televisão ao vivo e disse que uma bateria de um século acabara de pôr fim à guerra dos veículos elétricos. Fontes internas asseguram que a reação foi real. Não porque Elon tenha sido pego de surpresa pela existência das baterias de zinco, ele provavelmente já as conhecia, mas pelo que representavam, uma alternativa funcional, segura e de baixo custo que não dependia das cadeias de suprimentos de níquel, cobalto ou lítio. Uma bateria que poderia abalar os alicerces que a Tesla passou 2 décadas construindo. O segmento de televisão terminou, mas a pergunta ressoou no ar. O que vem a seguir? Depois que a transmissão sumiu e desapareceu, os especialistas da indústria começaram a formular suas próprias perguntas. Mesmo sem uma reprise completa,
As afirmações feitas no ar desencadearam uma onda de chamadas privadas, e-mails e reuniões urgentes no mundo das baterias. A razão era simples. Se as especificações reportadas fossem precisas, as baterias recarregáveis de zinco haviam cruzado um limiar que ninguém esperava tão cedo. Os números mencionados eram impactantes. Uma densidade energética próxima de 300 watts-hora por quilograma colocaria o zinco bem ao lado de algumas das químicas de íons de lítio mais avançadas atualmente utilizadas em veículos elétricos comerciais. Esse nível de desempenho, combinado com a segurança conhecida e o baixo custo do zinco, criava um cenário que os fabricantes de veículos elétricos não podiam se dar ao luxo de ignorar. Para as empresas de armazenamento em rede, as implicações eram ainda maiores. Ao contrário dos veículos de passageiros, os sistemas de armazenamento de energia para a rede priorizam a segurança, o custo por quilowatt-hora e uma longa vida útil em detrimento das relações energia-peso. As baterias de zinco que utilizam eletrólitos à base de água e componentes à prova de fogo ofereciam um caminho claro a seguir. As empresas de armazenamento, segundo os relatórios, começaram a realizar novas análises de custo-benefício para comparar o zinco com o fosfato de íons de lítio, que havia dominado as grandes instalações de baterias nos últimos anos. Também se falou da infraestrutura de fabricação. O zinco não requer linhas de produção completamente novas. Segundo relatórios de engenheiros de baterias que revisaram as células de teste, os novos formatos recarregáveis de zinco poderiam ser fabricados utilizando versões modificadas das fábricas de baterias de chumbo ácido existentes. Isso, por si só, reduz os custos de capital para as empresas que desejam entrar no espaço de baterias para veículos elétricos ou estacionárias sem investir bilhões. A verdadeira disrupção. A maior disrupção não foi tecnológica, mas econômica. Se as baterias de zinco pudessem ser fabricadas a entre 70 e 90 dólares por quilowatt-hora, como afirmavam alguns especialistas, então muitas das suposições incorporadas na transição dos veículos elétricos teriam que ser revistas. O custo da bateria é o maior impulsionador dos preços dos veículos elétricos. Uma química funcional que cumpre os pontos de referência de desempenho e corta o lítio em 30% a 40% mudaria a forma como os fabricantes de automóveis projetam, precificam e comercializam seus veículos elétricos. Startups que estavam trabalhando discretamente em plataformas de zinco, de repente se encontraram recebendo ofertas de investimento multimilionárias. Relatou-se que um grupo com sede na Califórnia assinou um acordo de fornecimento de vários milhões de dólares com um fabricante de automóveis de segundo nível para pacotes de baterias em escala piloto. Outras empresas com protótipos de íons de zinco viram o interesse de empresas de logística que buscavam alimentar frotas de entrega de curto alcance sem os riscos de eventos térmicos. Mais surpreendente ainda foi a reação dos concorrentes. Executivos de empresas focadas em baterias de estado sólido de lítio, que outrora foram vistas como o futuro, começaram a expressar preocupação em particular de que agora estavam competindo contra duas linhas do tempo: sua própria pesquisa e desenvolvimento e a chegada inesperada do zinco. Os investidores começaram a solicitar divulgações de riscos mais detalhadas. Uma importante empresa de baterias, supostamente, teve que revisar sua previsão para 5 anos depois que a notícia do avanço do zinco se espalhou pelos canais internos. E então havia Elon. Não houve nenhuma declaração oficial dele ou da Tesla. Mas aproximadamente 2 semanas após a transmissão interrompida, a Tesla supostamente apresentou uma pequena patente relacionada a protocolos de teste de baterias baseadas em zinco. Não era um design de produto, não mencionava veículos, mas foi o suficiente para sugerir que, nos bastidores, a empresa estava pelo menos explorando a química. Outros fabricantes de automóveis importantes foram mais diretos. A Ford, que já havia investido pesadamente em químicas LFP para seus modelos de médio porte,
iniciou conversas com 2 desenvolvedores de zinco no meio-oeste. Relatou-se que a General Motors lançou uma revisão interna das estratégias de baterias de próxima geração, incluindo as alternativas de íons de zinco para frotas comerciais e armazenamento estacionário. Fora do transporte, empresas dos setores de centros de dados, defesa e telecomunicações começaram a reavaliar seus planos energéticos de longo prazo. Diferente dos sistemas de lítio, que frequentemente exigem um software de gerenciamento de baterias complexo, as baterias de zinco podem operar com controles mais simples, uma vantagem-chave para indústrias onde a confiabilidade importa mais que a densidade energética. Departamentos de bombeiros de vários estados, segundo os relatos, solicitaram fichas de dados de segurança e resultados de testes de abuso térmico aos desenvolvedores de baterias de zinco, preparando-se para possíveis revisões de certificação. Apesar de todo esse movimento, nenhuma empresa individual declarou uma mudança radical. Não houve comunicados de imprensa afirmando que o zinco havia vencido. Em vez disso, o que se seguiu foi mais silencioso. Contratos exploratórios, acordos de confidencialidade, visitas a laboratórios e investigações da cadeia de suprimentos. Nos círculos técnicos, o tom havia mudado. O zinco já não era um plano de backup ou uma opção de nicho. Agora era uma parte séria da conversa. Se a transmissão ao vivo foi planejada ou acidental, se a reação de Elon foi emocional ou calculada, já não importava tanto. O que importava era que o avanço havia sido visto, mesmo que brevemente, e não podia ser ignorado. O zinco, uma vez marginalizado pela velocidade da ascensão do lítio, havia voltado à corrida com tecnologia atualizada, um design mais seguro e um caso de negócio muito sólido para ignorar. E enquanto a mídia convencional passava para outro assunto, aqueles dentro do mundo das baterias entendiam em silêncio. A guerra pelas baterias de veículos elétricos não havia terminado. De fato, acabou de ficar muito mais complicada. O que você acha dessa mudança? Deixe nos seus comentários. Deixe nos seus comentários. Deixe nos seus comentários. Deixe nos seus comentários. Deixe nos seus comentários.